Fala do cachorro, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Futirinhas. Mais um pós-rodada, rodada incompleta, né? Temos 4 jogos que não foram realizados dessa rodada, né? Internacional e Fortaleza, né? Fortaleza que foi fazer o jogo da terceira rodada contra o Criciúma, né? E empataram em 1-1. A gente vai falar sobre isso aqui. Vasco e Cuiabá. O Cuiabá foi jogar e está perdendo na Copa Sul-Americana, por enquanto se desclassificando. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense também joga, né, a Copa Sul-Americana. E Criciúma e Bragantino, justamente Criciúma foi fazer o jogo atrasado da terceira rodada contra o Internacional, tá? Mas, teoricamente, é o fim do primeiro turno, tá? Ainda existe a possibilidade do Flamengo ser o líder do primeiro turno, porque também tem um jogo a menos. Mas vamos falar sobre as partidas dessa rodada e da terceira rodada, Criciúma e Fortaleza, para complementar esses 7 jogos aí, tá? Só te avisar que lançamos um canal de reacts, reacts do Futirinhas, o link tá aí na descrição. Já saíram 2 vídeos, um vídeo eu reagindo a um vídeo do Trave a Trave, que está lá linkado, né, sobre o Pelé não ser o maior jogador da história. Só vou dizer aí, o vídeo do Trave a Trave tem 25 minutos, eu deixei com 1h25. Eu fiquei 1 hora falando em cima do vídeo. E o segundo vídeo é sobre o fracasso de Felipe Coutinho, um mini documentário do Futidocs, que eu reagi lá também, né? O Futidocs fez um vídeo de 20 e poucos minutos, eu deixei com 55, que eu for acrescentando coisas. Cara, então, por enquanto são de futebol, mas a gente vai fazer outras coisas também. Quero fazer videogame, quero fazer até modo carreira lá, né? Eu sei que não vai dar tanto view, mas são coisas que eu gosto e aí eu vou levando pra lá, tá? No Reacts do Futirinhas, o link tá aí na descrição. E também da rifa, que por enquanto está mantida para esse sábado, tá? A rifa dos meus action figures, dos meus hominhos, 40 mil reais em action figures, que valem muito mais que isso. Você pode revender e ganhar muito mais que isso. Caso você não queira os action figures que eu vou mandar entregar de transportadora na sua casa, eu te pago 25 mil reais, que foi o que uma loja me ofereceu por eles, tá? Então seria 25 mil reais no Pix pelos bonecos. Eu fico com os bonecos e aí eu vejo o que eu faço com eles. Se eu vendo 1 a 1, né? Ou se eu faço outra riva com eles. Mas, caso você queira o prêmio, eu mando entregar na sua casa, tá? Tem muitos e muitos bonecos aí, estão todos listados aí no futirinhas.net que você pode acessar. O valor, 100 reais por número, mas são apenas 1000 números, tá bom? Então são poucos números, a chance de ganhar o prêmio principal é maior, tá certo? E além disso, o top 3 ganhadores também tem prêmio, 10 mil para o primeiro colocado, 8 mil para o segundo, 7 mil para o terceiro, tá? Agradeço, se você puder participar, o link tá na descrição também, ou vai em futirinhas.net. Bom, vamos lá, vamos falar aqui da rodada, né? Vamos lá voltar à terceira rodada do Campeonato Brasileiro para falar da partida entre Criciúma e Fortaleza, que aconteceu no Heriberto Rilse, 1 a 1, tá? O Criciúma saiu na frente, fez 1 a 0 contra o Fortaleza, gol de Miguel Trauco, ele mesmo, aquele Miguel Trauco, e Lucero foi quem empatou o jogo pro Fortaleza, tá? Eu não consegui assistir o jogo, então eu não vou comentar muitos pormenores da partida aqui pra ficar fingindo que eu acompanhei. Não consegui ver o jogo, então eu tenho que ser honesto, tá? Vou comentar só o resultado. Cara, pro Criciúma, não é desesperador ainda, mas o Criciúma está ali, né? Rondando o Z4. Não tá dentro do Z4, inclusive tá 3 pontos do próprio Grêmio agora, tá? Tá rondando ali o Z4, mas tem jogos a realizar ainda. Porém, junto com o Criciúma, tem alguns times que tem 2 jogos a realizar ainda, né? Então, o Criciúma é um time bem difícil de jogar contra, mas empatou em casa, tudo bem, que é o Fortaleza, que está no G4, né? Uma vitória ao Fortaleza deixaria o Fortaleza numa situação bem confortável aí, né? Já abriria até uma distância boa pro Cruzeiro, mesmo tendo um jogo a menos que o geral do Campeonato Brasileiro, né? Ainda ficou com 18 jogos, então ainda tem uma partida para realizar justamente dessa 19ª rodada aí, né? Para deixar tudo equiparado. O Fortaleza, se tivesse vencido, iria 35 pontos. Ficaria ainda atrás de Botafogo, Flamengo e Palmeiras, mas ficaria 3 à frente do Cruzeiro. Nesse momento tem 33, tá? Então, acabou sendo ruim para os dois, tá? Mas foi um jogo, pelo que eu li, de empate mesmo. Então, 1 a 1 para Criciúma e Fortaleza, tá certo? Continuando já agora na 19ª rodada, vamos começar aqui com Cruzeiro 2, Juventude 0. Ah, só o... Peraí.
O Pepe tá no Gold, tá? Por isso que ele não tá aqui no vídeo. Ele tá lá comentando o jogo no Gold. Se você quiser, você sair daqui já ir direto lá e provavelmente ele vai estar lá ao vivo ainda, porque o jogo começou 9h30, tá bom? Enfim. Cruzeiro 2, Juventude 0. O Cruzeiro fez 2 gols de pênalti em cima do Juventude, mas jogou melhor, o Cruzeiro jogou melhor, tá? Jogou, criou muitas chances, deu muito trabalho pro goleiro Gabriel do Juventude, né? E os 2 gols de pênalti do Cruzeiro marcados pelo William e pelo Dinheiro, tá? Mas foi um Cruzeiro incisivo, que deu muito trabalho, que criou muitas chances, que atacou mais que o Juventude, né? É um time que joga bem, né? Um time de constante troca de passes, a movimentação dos jogadores do Cruzeiro me agrada bastante, principalmente do Matheus Pereira, que é o meu jogador favorito no momento aqui no Campeonato Brasileiro, tá? Ele e o Estevão são os 2 jogadores que eu mais gosto, mas sim, a mobilidade que ele dá ao time é realmente diferenciada, sabe sair da área, né? Não é aquele meia que fica só dentro da área, não, ele sai da área, vem buscar jogo, constrói, aparece dos 2 lados, é um jogador que quase que ele faz um gol de bicicleta, meu amigo, que ia ser espetacular, cara. A bola passou raspando a trave do Gabriel, mas foi um jogo do Cruzeiro de recuperação, né? Pela inconstância recente, mas vence bem, vence o Juventude. O Jair Ventura, inclusive, depois do jogo, ele sai reclamando, falando que o juiz não adotou o mesmo critério num lance que poderia ter sido pênalti pro Juventude também. Eu olhei e reolhei o lance, eu não achei igual, cara. O pênalti do Gabriel Inocêncio, pô, o cara tá com a mão pro alto, sabe? A bola bate na mão dele, esticada pro alto, mano. Ah, não foi por querer. Meu, sem querer também é. Quando você já abre, né, levanta o braço, abre o braço, você tá assumindo o risco que você vai poder fazer uma falta, a bola vai poder pegar no seu braço, sabe? Você fala, pô, não foi intencional. A grande maioria dos lances que tem mão na bola, ou bola no braço e tal, não são intencionais. Então, assim, qual que é a parada? O juiz aplica a regra, não pode aplicar a regra porque não foi intencional? Sabe? Eu acho meio complicado, né? São casos e casos, mas eu acho que não foi isso que, nossa, por isso o Juventude perdeu pro Cruzeiro. Não, o Cruzeiro é um time melhor, jogou melhor, tá? E conseguiu a vitória. Pronto, tá certo? Aí tivemos o segundo jogo da rodada, que foi um belíssimo jogo. São Paulo 2, Botafogo, Botafogo. Também 2. Tá? Belíssimo jogo mesmo, jogo bem de muitas chances. São Paulo abriu o placar logo aos 5 minutos num pênalti, convertido pelo Lucas, pênalti que aconteceu também. Tá? O Lucas fez 1-0 de pênalti. Logo depois tem pênalti pro Botafogo, que também aconteceu. Tiquinho Soares empatou o jogo. E já em seguida o Botafogo não demorou muito, virou o jogo com o nosso querido Cuiabano, né? Que a gente elegeu aí para a seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A gente chegou muito bem no Botafogo, né? Chegou muito bem no Botafogo, fez o 2-1 pro Botafogo. O São Paulo que no primeiro tempo sofreu bastante para encontrar chance, começa melhor, mas o Botafogo reage muito rápido, né? Tem uma potência ofensiva muito boa o Botafogo. E o São Paulo, eu percebi que no primeiro tempo, principalmente, sentiu muito falta da mobilidade que o Alisson dá a esse meio de campo. Porque, cara, muitas vezes aí o Zubeldia mota no São Paulo num 4-2-4 frenético, né? Tudo bem que o Lucas compõe o meio de campo, tá? O Ferreira também compõe o meio de campo, o Luciano também volta para apoiar o meio de campo, mas são atacantes, né? O Lucas desses todos é o que é mais meio campista. Mas enfim, é um 4-2-4 praticamente. E o São Paulo sentindo muita falta da presença do Alisson, porque, querendo ou não, ele dá muita mobilidade no meio de campo, né? Tanto na construção, principalmente, acho que até principalmente na construção ofensiva, mais do que na defensiva, que ele vai bem, mas na ofensiva ele é um cara que dá muita mobilidade, né? Porque ele se encontrou nessa posição de segundo volante aí e melhorou demais na carreira. Era um atacante comum, virou um ótimo segundo volante. E com a contusão dele, o São Paulo sentiu muito. No segundo tempo, o Zubeldia mexe, né? Coloca o Caleri e o São Paulo melhora até conseguir um empate com o gol do Ferreira, né? Mais uma boa jogada do Caleri com o Lucas. Ferreirinha faz o 2-2. O São Paulo até ataca mais, cria mais, fica mais com a bola, cria mais chances, mas o Botafogo tenta explorar os contra-ataques também. Eu acho que o empate ficou de bom tamanho. Foi um grande jogo, tá? Jogo difícil para os dois mesmo. Né? O Botafogo continua na liderança, continua mantendo a liderança. Pode ser alcançado pelo Flamengo e aí vão ver nos critérios de desempate, né? Mas por enquanto, Botafogo na liderança, tá bom? Mas foi uma chance que o Botafogo perdeu, entre aspas, de se ampliar na liderança. Não sei bem, porque, cara, enfrentou o São Paulo no Morumbi, né? E o São Paulo que tá ali na parte de cima da tabela também. Não é
Não é qualquer adversário, sabe? Foi fora de casa, o empate 2-2 no Morumbi é um ótimo resultado pro Botafogo, né? Olhando em termos de resultado e de tamanho de jogo. Mas enfim. E o São Paulo continua numa boa toada com o Zubeldia, né? Tem algumas oscilações, tem alguns problemas, né? Tem até algumas críticas aí, o pessoal reclamando muito da presença do Luciano como meio ofensivo, né? De ser esse jogador aí. Se não seria interessante ter o Lucas ali mais pelo meio, com o Caleri à frente. Mas são situações aí que o Zubeldia vai tentando encaixar o time. Vamos ver o que vai acontecer com a entrada do Marcos Antônio também, né? A possível chegada do Paulo Fernandes para ver se o São Paulo consegue se readequar sem a presença do Alisson, né? Porque o Alisson fez muita falta nesse primeiro tempo aí, principalmente no jogo contra o Botafogo. Acabou se encontrando no segundo e foi ligeiramente melhor que o Botafogo, mas acho que o 2-2 foi um placar justo. Aí temos mais uma vitória na Bacia das Almas do nosso Flamengo, que foi até o Barradão enfrentar o nosso Vitória e venceu por 2-1. Rascaeta fez 1-0, né, belíssimo gol. O Vitória empatou com o Everaldo no segundo tempo, né? Primeiro tempo o Flamengo fez 1-0, o Vitória empatou com o Everaldo, o jogo se encaminhava para o final, até que Gabriel Barbosa, num belíssimo passe, coloca um Carlinhos de frente pro Lucas Arcanjo, consegue desviar, faz um gol, belíssimo gol de 9 mesmo, gol do centroavante mesmo, né? Ganha na velocidade, na força, ajeita o corpo, finaliza de trivela, faz um belíssimo gol, assim, tecnicamente, você olha o lance assim, você fala, pô, legal o gol, mas tecnicamente os movimentos que o Carlinhos faz pra marcar esse gol pelo Flamengo, cara, foram muito bonitos, cara. Muito bonitos mesmo. Porque, assim, é uma jogada difícil. O passe do Gabriel é muito bom. Só que o Carlinhos não é um jogador veloz, né? Ele consegue ganhar na velocidade, ele usa a força física que ele tem, porque afinal ele tem 1,95m, se eu não me engano, né? Pra segurar os defensores do Vitória. Quando o Lucas Arcanjo vem saindo, ele vira o corpo e. Eu tô até mexendo aqui, tá parecendo quando a gente joga videogame, você vai com o controle assim pra dirigir. E aí ele vira o corpo e consegue bater de trivela para fazer o 2-1 pro Flamengo, né? Apesar da vitória, tem muito torcedor incomodado também com a postura do time, achando que o time não tá conseguindo desempenhar o futebol condizente com a qualidade técnica que o Flamengo tem, né? Que deveria ter jogos mais tranquilos, etc. Qual que é o problema? Será que o Tite já tá atingindo o teto novamente? Aquela coisa toda. E aí eu falo, cara, não dá. Não dá pra ganhar todo jogo de goleada, não dá pra achar que todo jogo vai ser um show. Por mais que você tenha um time tecnicamente superior ao outro, por mais que você tenha umas condições de vencer uma partida que o outro time, você não tá jogando contra ninguém do outro lado. Às vezes aquele time naquele dia tá num jogo melhor, todo mundo tá numa situação melhor mentalmente também. Às vezes os caras vão acabar correndo mais, vão compensar a falta de técnica com o excesso de vontade. Às vezes tudo isso encaixa, não dá pra você simplesmente falar, olha, nós somos o melhor time e todo jogo a gente tem que ganhar de goleada. Eu entendo a insatisfação com o futebol apresentado muitas vezes, porque eu também me incomodo com o Santos, cara, né? Eu também me incomodo com o Santos é líder da Série B, olha a proporção, obviamente, tô comparando, só tô criando perspectiva. Santos é líder da Série B e esse último jogo eu gostei da apresentação, mas geralmente eu não tenho gostado. O Santos vence e não me convence, tá? Mas eu acho que a situação do Flamengo é diferente. O nível dos jogos são muito mais difíceis do que os que o Santos enfrenta na segunda divisão, entendeu? Então, por mais que seja o Vitória, é um time que recentemente ele vem dificultando a vida de quem enfrenta, tá? O Vitória, por mais que ele esteja na zona de rebaixamento, ele dá muito trabalho pros outros times, cara. Dá muito trabalho. É só confirmar se ele tá na zona de rebaixamento mesmo, porque eu posso estar errado. Tá na zona de rebaixamento, 18º lugar, mas deu muito trabalho, assim, é um time chato de enfrentar. Então, assim, não tem muito jogo fácil na primeira divisão, cara. Geralmente os jogos são difíceis e o Flamengo tá na briga pelo título, cara. Né? Então, calma, eu acho que existe um certo imediatismo que às vezes acaba atrapalhando até o lado de torcer, sabe? Você junta a cobrança de rede social e tal, e você fica inflado achando que, meu, se meu time não ganhar todas, ele é um lixo, tem que tirar técnico e tal. Pô, eu acho que não, né? Até porque o Tite, se tirar o Tite do Flamengo, vai botar quem? Quem que vai dar jeito no Flamengo? Se sair o Tite agora, só vai ficar aquele fantasma de novo. Jorge Jesus, traz Jorge Jesus. Então, cara, se você é flamenguista e tem esse tipo de pensamento, dá uma segurada, né? Dá uma segurada. O time é bom, mas vai sofrer algumas partidas. Tem jogo que o Pedro não vai conseguir performar o que a gente espera. Tem jogo que ele vai ser muito bem marcado. Tem jogo que uma estrela do banco, né? Um jogador do banco vai ter estrela e marcar o gol da vitória, que é o caso do Carlinhos. Então, pensa do lado positivo.
apesar das dificuldades, o Flamengo não desistiu de ganhar o jogo. E ganhou o jogo. Parece que uma postura de alguns torcedores, parece que o time não ganhou. Parece que o time perdeu o jogo. E o Flamengo tem vencido, cara. Sabe? Né? São, 18 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Parece que o Flamengo perdeu 6 seguidas, sabe? Eu acho meio desproporcional, muitas vezes, a postura de alguns torcedores do Flamengo e do Palmeiras, tá? Que eu vou falar do Palmeiras já já. Inclusive, é o próximo jogo, né? Do Flamengo e do Palmeiras é uma desproporcionalidade, assim, na cobrança, como se, meu Deus, se meu time não ganhar todas, ele é um lixo, sabe? Eu entendo, mas calma, tá certo? Enfim, vamos para Fluminense e Palmeiras. E tenho que dizer, o Fluminense venceu o jogo, tá? Com uma belíssima jogada do Serna. Belíssima jogada do Serna, né? E gol do John Arias, já no segundo tempo. O cara que, realmente, esse cara entrando aí me agradou bastante, né? E tem 26 anos já. Mas o Fluminense foi melhor que o Palmeiras, tá? O Fluminense foi bem melhor que o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu fazer nada contra o Fluminense. O Fluminense foi mais aguerrido, o Fluminense ficou mais com a bola, o Fluminense trocou mais passes, o Fluminense atacou mais o Palmeiras. O Palmeiras, obviamente, tem o Estevão, né? Com a insistência em Rony, que a torcida se incomoda muito, com muita insistência. No Marcos Rocha, nem pelo jogo em si, mas pela sequência, sabe? Esse tipo de incômodo, né, desse tipo de atitude, incomoda tanto o torcedor do Palmeiras, que tem torcedor do Palmeiras passando dos limites completamente. Viralizou uma manifestação do torcedor do Palmeiras no Twitter, obviamente. Do cara botou uma foto do Abel, do Marcos Rocha, do Rony e do Gabriel Menino e fala: vazem do Palmeiras seus FDP. Meu irmão, do jeito que fala, parece que o Palmeiras não ganha nada, o Palmeiras não luta por nenhum título, que o Abel só faz cagada. Gente, eu entendo, tá? Nem tô falando, pô, ele tá acertando tudo que ele tá fazendo, mas será que o Abel não tem crédito com o torcedor por tudo que ele fez e por tudo que ele ainda faz? Porque, do mesmo jeito que eu falei do Flamengo aqui, parece que o Palmeiras tá na zona de rebaixamento, tá perdendo pra todo mundo, sabe? Eu entendo que era um jogo pro Palmeiras vencer, até pela fase atual do Fluminense, sabe? Mas mesmo assim, não é qualquer time que você tá inventando do outro lado, sabe? É uma coisa de se achar tão poderoso e tão acima dos outros que qualquer vitória é inaceitável. Se ela acontecer, é um absurdo. Nosso time é um lixo, os jogadores são um lixo, o técnico é um lixo. Cara, tá bom, tira o Abel, bota quem? Pra mim, tira o Abel. Demite esse cara, esse pardal aí, manda ele pro outro time. Some do Palmeiras, sabe? Muita gente falando, ele só consegue ganhar porque ele é bom de gestão de grupo, porque tecnicamente ele não consegue fazer nada. Pelo amor de Deus, gente. Que planeta vocês vivem, mano? O cara era defensivo, aí depois o cara ficou ofensivo, aí ele joga com 3 zagueiros, ele joga com 2 linhas de 4, ele joga com uma dupla de ataque, ele joga com 3 atacantes. O que o Abel mais faz, eu acho que é o técnico, recentemente, nos últimos anos, que mais teve variações táticas no próprio time. E mesmo assim o time entregando no mais alto nível. Do jeito que falam, parece que o Palmeiras está na zona de rebaixamento, cara. Mas é que não pode passar pano pros erros dele. E quem tá falando de passar pano pra erro? Gente, se o Abel Ferreira, o maior técnico da história do Palmeiras, não tem moral com o torcedor pra trabalhar, meu irmão, ninguém vai ter, cara. Nenhum técnico vai ter estofo pra trabalhar no Palmeiras. Eu até acho que ele tá a tempo demais, não porque eu tô gorando e tal, mas assim, eu tá a tempo demais levando em consideração a média que os técnicos ficam no futebol brasileiro, sabe? Mas, pô, acredita no trabalho, o cara tem o respaldo total, comanda o vestiário totalmente, tem variação tática. Pô, perdeu um monte de jogador machucado e tá aí, lutando na parte de cima da tabela. O Palmeiras tá só 4 pontos atrás do líder e falta um turno inteiro. O Palmeiras esqueceu como o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro ano passado? Quantos pontos o Palmeiras estava atrás do Botafogo? E quantos pontos o Palmeiras recuperou e foi campeão brasileiro? Gente, pelo amor de Deus, sabe? É um desfoque de realidade que tá me incomodando já, pra quem é, eu que aprecio o futebol, sabe? Nem só pelo meu time. É um desfoque de realidade muito grande. Torcedores desse jeito, eles não aguentariam um mês torcendo pro Corinthians, cara. Um mês torcendo pro Vasco, pro Santos, não aguentaria. Porque é aquela coisa, mas é que eu não quero me acostumar a derrotas. Não é esse o ponto. É entender que o futebol é cíclico. Você nem sempre vai estar no topo. Aproveita enquanto vocês estão no topo e celebra o momento. Lógico, se incomodar com derrotas, mas assim, pedir a cabeça de todo mundo.
Esse o caminho mesmo? Enfim, indo pro lado do Fluminense, a volta do Thiago Silva, cara, meio que mexeu no brilho do time, né? Dá pra falar, pô, o Thiago Silva fez o time vencer. Até porque ele é zagueiro, né? Mas assim, a volta dele parece que mexeu com o espírito da equipe. Sabe? Foram 2 vitórias. Tinha vencido um jogo no estadual, no campeonato todo. E aí chega o Thiago Silva, em 2 jogos o time vence os 2 jogos. 2-1-0? 2-1-0. Inclusive o gol do Cauã Elias na outra partida é um empate e 2 vitórias, né? Empatou com o Criciúma com o gol do Cauã Elias, vai até Cuiabá, vence o Cuiabá com o gol do Cauã Elias. E agora, uma belíssima jogada do Kevin Serna, cruzamento, John Arias que volta depois da Copa América disputada pela Colômbia, faz o gol da vitória do Fluminense, e o Fluminense consegue, né, ainda está na zona de rebaixamento, mas já dá aquela olhada para cima, porque o Fluminense está a uma vitória de empatar com o Cuiabá em pontos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então assim, parece encontrar um meio, né? Parece encontrar um caminho para sair desse desespero todo, porque você olhava 2, 3 rodadas atrás, todo mundo já dava como certa a queda do Fluminense, né? Por mais que historicamente em 2009 o Fluminense tenha escapado daquele jeito que escapou, né? Na última rodada, no show do Coritiba Kid, naquele jogo contra o Coritiba, no Couto Pereira, no Couto Peguega, né? Por mais que tenha todo esse histórico, é uma virada de chave impressionante, né? E o espírito de liderança do Thiago Silva, cara, eu acho que impregnou mesmo no time, né? Às vezes um jogador faz muita diferença, por mais que ele não seja da posição que geralmente resolve os jogos, né? Mas o Thiago Silva, cara, por mais que ele tenha uma idade avançada, afinal ele vai fazer 40 anos agora em setembro, ele ainda é um monstro de jogador, cara. Para quem acompanha ele, né, depois de sair, vai, pegando só esse recorte final aí, depois de sair do PSG pro Chelsea, achando que já seria a curva final da carreira, não. Ele manteve o nível altíssimo. Mesmo nessa inconstância do Chelsea nas 2 últimas temporadas, ele era o jogador mais elogiado. A torcida ama o Thiago Silva, não só pelo título de Champions League que ele conquistou, mas pela postura em campo, pela liderança que ele tem, por continuar em altíssimo nível, mesmo na faixa dos 40 anos. Então, assim, mexeu no brilho do Fluminense. E teve um lance do jogo, cara, que o Cauã Elias. Rapaz, mas se eu fosse torcedor do Fluminense, eu ia quebrar a TV, cara. Porque o Cauã Elias, ele pega a bola na esquerda, o Marcelo passa sozinho, livre do lado direito, mas assim, completamente sozinho. Já tava 1-0 pro Fluminense. O Cauã Elias, aí tá driblando os jogadores, aí ele fica bravo e ele quer continuar driblando. E ele vê o Marcelo lá sozinho. O Marcelo não tinha ninguém, era só ele tocar no Marcelo. O Marcelo muito possivelmente faria o segundo gol, daria uma tranquilidade absurda pra um time que tá desesperado. Não, o Cauã Elias para e começa a provocar os jogadores do Palmeiras a querer driblar mais. Você vê o Marcelo, ele inflando naquele momento e apontando pra própria perna e falando aqui, 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 e o moleque não toca, cara. Mas olha, rapaz, eu acho que ele deve ter saído com a orelha queimada depois do jogo, porque o Marcelo deve ter falado muito na orelha dele. Naquela coisa, naquela cobrança de culpa, ele falou, pô, cara, toca essa merda, cara, eu tô aqui sozinho, pelo amor de Deus. Toca essa merda pra eu fazer o gol, não faz esse tipo de coisa, cara. Pensa no time. O Cauã Elias foi fominha individualista naquele lance. Sabe? Eu entendo de segurar a bola pra prender o tempo, mas, pô, era uma chance escancarada de gol. Mas acredito também que esse tipo de situação é pela idade mesmo, o cara muito jovem, né? Mas está sendo importante para o Fluminense também. Ainda bem que foi no momento que o Fluminense ganhou e não atrapalhou o resultado, porque em qualquer outro momento, em qualquer outro tipo de jogo, se ele faz isso, tá 0-0, rapaz, né? E aí é direcionamento, aí é aconselhamento dos jogadores mais velhos, explicar esse tipo de coisa para ele. O próprio Thiago Silva, que é o capitão do time, já chega o capitão com esse status todo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Mas enfim, bela vitória do Fluminense, jogou melhor. Eu acho que foi o melhor jogo do Fluminense em muito tempo, cara. Muito tempo. O Fluminense jogou bem. E a gente tá falando contra um dos líderes do campeonato, né? Então o Fluminense sai da última posição e começa a olhar para o campeonato com uma outra, né? Com um outro olhar, né? Com uma outra definição. Opa, acabei de comer. Deu uma rotadinha. Opa. Voltando, vamos lá para um dos jogos mais polêmicos da rodada. Acho que acabou sendo até o mais polêmico da rodada, né? Atlético Goianiense 1, Bahia 1, né? Gol de Luiz Fernando para o Atlético Goianiense. O Bahia empata aos 53 minutos do segundo tempo no gol do Jean Lucas, num lance extremamente bizarro, cara. E aqui, eu entendo que o juiz aplicou a regra, tá? Eu entendo que o juiz aplicou a regra no lance. A polêmica se dá pela má conduta dele
ao não sinalizar direito o que estava acontecendo. Por quê? O Atlético Goianiense fez uma cera danada, depois fez um 1-0, tá? Justamente pelo desespero. É o líder, é o lanterna do campeonato, inclusive, agora. O Atlético Goianiense está completamente desesperado. Conseguiu fazer 1-0. Luiz Fernando, que inclusive bom jogador, né? Conseguiu fazer 1-0. Beleza. E aí começa a fazer cera. E o árbitro, conscientemente concordo, vai acrescentando o tempo de acréscimo, porque o Atlético ele começa a fazer antijogo mesmo, sabe? Que era cera bem feia. Mas, enfim, né? E o juiz acertadamente vai dando acréscimo. Em determinado momento, ele ergue o braço e aponta. E os jogadores do Atlético Goianiense se confundem naquele momento de que o jogo tinha acabado. Tanto que tem alguns que comemoram, né? Eles começam a comemorar tal. E o Alex Vinícius, o zagueiro, tira a camisa e vai saindo do campo. Quando ele percebe que o jogo tinha continuado, ele rapidamente coloca a camisa de novo. Aí vem. Se eu não me engano, Pô, cara, foi o Max Felipe? Não, não foi o Max Felipe, né? Eu acho que é o Gabriel Xavier, cara. O Gabriel Xavier, ele vem na toalha, ele chega no árbitro e começa a apontar. Ó lá, tirou a camisa. Ó lá, tirou a camisa. E o Alex já tinha cartão amarelo. O juiz vai lá e dá o vermelho. Cara, mas assim, eu entendi que ele aplicou a regra, mas deu pra entender claramente que os jogadores estavam achando que o jogo tinha acabado, cara. Não foi aquela coisa, tipo, de cera, sabe? Não foi aquela coisa de cera. Eu percebi, eu tava assistindo o jogo, cara. Eu percebi que eles acharam que o jogo tinha acabado, porque o movimento do juiz de levantar o braço e apontar ali, parecia que ele tinha acabado mesmo. Ele tava dando uma falta, né? Dando uma falta de 2 lances. E parecia que ele tinha acabado o jogo. E os caras começaram a comemorar e o Alex tirou a camisa. O juiz expulsa o Alex Vinícius. Tem uma falta pro Bahia. A falta é lançada na área, a bola bate na trave e o Jean Lucas faz o gol de empate e acaba o jogo. E aí, velho, vai jogador do Atlético pra cima do juiz, puxa a camisa do juiz. Eu achei que eles iam passar do ponto ali em determinado momento, sabe? E depois o presidente, né, o CEO do Atlético Goianiense, fala um monte, cara, né? Que esse cara não devia apitar nem em Série D, assim, que de tão incompetente que ele é, que eles, Atlético, estão brigando contra o sistema e para ser punido por causa desse tipo de coisa que eles estão fazendo, estão botando os juízes muito ruins para apitar os jogos do Atlético Goianiense, sabe? Eu entendo a indignação, mas não, eu acho que é isso, tá? Embora eu entenda a indignação do Atlético aí. E também acho que faltou um pouquinho de sensibilidade pro juiz de entender que eles interpretaram errado o que ele tinha feito, sabe? Mas é um paradoxo, porque assim, ele tem que aplicar a regra também, sabe? Eu só acho que podia ser levado de uma outra maneira. Porém, se ele leva de uma outra maneira, tendo a aplicação da regra tendo que ser aplicada, o Bahia teria direito, mesmo entendendo que foi uma confusão, de reclamar desse lance, falando, pô, o cara tinha que ter sido expulso. Mas ninguém imaginaria que após esse lance sairia o gol do Bahia, cara. É que assim, foi uma conversão de fatores que, pô, eclodiu, né, mano? Eclodiu, foi complicado por causa disso. Porque se não tivesse saído o gol do Bahia, beleza, acabou o jogo, o cara foi expulso lá, bem feio, né? Enfim, foi expulso, a gente ganhou mesmo assim. Mas como o Bahia empata o jogo acaba logo após o empate, puta merda, aí, cara, aí desandou, né? Aí desandou o Kisuko. Mas enfim, empate em 1-1 entre Atlético Goianiense e o meu Esporte Clube Bacia. E para o encerramento de rodada tivemos um ótimo Corinthians 2, Grêmio 2, onde, tenho que dizer novamente, o Grêmio foi prejudicado dentro da Neoquímica Arena em mais uma vez, em mais um lance envolvendo um pênalti, dessa vez um pênalti marcado contra o Grêmio, não a favor, né? Porque no ano passado foi aquela mão do Yuri Alberto que estava assim, a bola bate no braço, né? Que seria mais ou menos o que aconteceu no pênalti do Juventude, do Cruzeiro e Juventude, porque o jogador do Juventude, o Gabriel Inocente, está com o braço assim, a bola bate no braço e o pênalti é marcado. No ano passado teve isso igual na Neoquímica Arena, num jogo entre o Grêmio contra o Corinthians lá. Acontece isso com o Yuri Alberto e o pênalti não é dado. Hoje acontece isso, o Grêmio abre o placar logo no começo do jogo, né, com o Rodrigo Eli, numa jogada do Soteldo, o Rodrigo Eli faz 1-0, e o jogo tá equilibrado, tá, tem chances pros dois lados, acho que o Grêmio foi ligeiramente melhor do que o Corinthians, parece que o Grêmio acordou pro campeonato, é a sensação que eu tenho, tá, isso é bom também, então você começa a ter uma melhora dos times que estavam ali totalmente desacreditados, os três que aqui, o Corinthians, o Grêmio e o Fluminense, parece que tá existindo uma melhora desses times, tá, e eu sim percebo que o Grêmio tem melhorado. Beleza. Mas depois tem o lance do pênalti pro Corinthians, cara. E aí, mano, não tem como, velho. Não tem como.
Até falei sobre isso no meu Twitter ali, a galera, mesmo corintianos falando, cara, não foi pênalti, isso aí não é absurdo. Porque, cara, tudo bem, vamos lá. O Kahneman é infantil? É infantil. Mas o lance é bizarro por quê? Porque vai ter a cobrança de falta pra área, o Kahneman tá segurando sim o braço do Romero, porém quando a bola sai do pé do jogador do Corinthians, acredito que era o Garro, o Soteldo já tava solto. E ele cai pra frente, cara. O Kahneman, ou seja, o Kahneman tá puxando o braço dele pra trás. O Kahneman puxa o braço dele pra trás. O Romero cai pra frente, o VAR chama o árbitro vai lá, fica olhando, fica olhando, fica olhando e dá o pênalti, velho. Pô, mano, sabe? Vou falar o quê, cara? A indignação do gremista aí, ela é totalmente válida, cara. Não foi pênalti, cara. Não foi pênalti. Ah, mas o Corinthians, ele é roubado, sempre rouba pro Corinthians, ele ganha muitos pênaltis. Bom, vamos lá, primeiro a gente tem que desmistificar essa parte. Foi o primeiro pênalti marcado pro Corinthians no Campeonato Brasileiro, tá? Esse foi o primeiro pênalti marcado pro Corinthians no Brasileirão, ou seja, 19 rodadas, o Corinthians teve um pênalti a seu favor. Porém, esse pênalti não existiu. Então não é um time que fica recebendo pênaltis, né? Porque o povo adora criar essa mística. Olha, tá vendo? Ó, se não chegar lá e não tiver pênalti pros caras, não é lá. Não, então. Primeiro pênalti marcado pro Corinthians, mas nunca aconteceu, cara. Foi nada esse pênalti. Foi nada, 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 nada. Enfim, o Yuri Alberto vai lá, empata o jogo 1-0. Um adendo sobre o Yuri Alberto. Por que o Yuri Alberto tem medo de encarar goleiro, cara? O Yuri Alberto tem medo. Ele cata a bola várias vezes. O Garro dá passe pra ele, ele sai na cara do goleiro, ele erra todas. Parece que ele tem medo de ir pro embate com o goleiro, ou desviar do goleiro, ou ele chuta no peito do goleiro, ou ele tenta o drible e erra. Todas as vezes é a mesma decisão. Eu acho que ele tem tão pouca confiança que ele pode fazer gol, que ele tem medo de chutar, cara. Enche o pé, meu irmão. Bate de 3 dedos, bate de cobertura, já fez isso antes. O medo de errar faz você não fazer nada. Sabe? É medo. O Yuri Alberto, eu percebo que ele tem medo de finalizar a jogada quando tá ele sozinho contra o goleiro. Parece que ele prefere finalizar o lance quando tem marcação. Porque se a bola bater em alguém, puta, tem muito marcado. Se é só ele o goleiro, parece que tendo a entender que ele vai achar, pô, a culpa é só minha. Sabe? Se é o camisa 9 do time, cara, você tem que chutar pro gol. Sabe? Todas as vezes a decisão é o medo. Todas as vezes que você recebe na frente do goleiro, você decide pelo medo. Pô, ele teve 3 chances dessa. Ele sai 3 vezes na cara do Marquezine. Nas 3 ele tenta fazer a pior jogada possível. Enfim, né? Logo em seguida, tem o lance ali que o Marquezine reclama de ter sido pisado, mas, pô, foi um acidente de trabalho. O Yuri Alberto não vai em nenhum momento tentando pisar no Marquezine. A bola realmente pega, a chuteira pega na coxa do Marquezine, mas não foi nem falta, mano. Foi jogada de jogo, né? Aí chega no intervalo, o Marquezine, ele até perde a razão porque ele começa a falar. Ele reclama de um gol do Grêmio que foi invalidado por impedimento, muito bem marcado por sinal, realmente estava impedido. O Natan, pescador do lado esquerdo, ele estava à frente do zagueiro do Corinthians na linha, que eu acho que era o Kaká. Tá? E aí o Marquezinho reclama, pô, mas vai marcar impedimento por isso? Pô, meu irmão, ô Marquezinho, né? Reclamar do pênalti, super válido, concordo totalmente. Reclamar do lance lá na coxa com o Roberto, eu até entendo porque foi um encontrão com você e, pô, né, tudo bem, você acha que foi falta e tal. Mas reclamar que o impedimento foi invalidado por causa disso aqui, pô, mano, você tá à frente, a regra é essa, tem que dar o impedimento, pô. Sabe? Não dá pra simplesmente, ó, marcamos um pênalti errado lá, passa a mão no impedimento aqui. Sabe? Foi impedimento bem marcado. Enfim, chega o segundo tempo, o Grêmio volta a ficar na frente do placar com o gol do Vila Sante. E o Corinthians, segundo tempo foi bem ameno com relação à arbitragem, tá? E o árbitro praticamente não apareceu no segundo tempo. Mas eu acho que muito disso minou também. O Grêmio estava extremamente pilhado por causa dos lances do primeiro tempo. Tanto que na volta pro segundo tempo, que é o anúncio do novo patrocinador do Corinthians, Master, os caras estavam reclamando na beira do campo. Por que tá demorando, né? Porque ficou, em vez de 15 minutos, ficou 18, acho que 19 minutos, né? Pra fazer tudo ali que tava preparado pro Esportes da Sorte assumir o Master do Corinthians. Então, fechou o Master, já jogou o segundo tempo com o Master, né? O primeiro tempo com o anúncio que o que ia acontecer, e no segundo tempo o Master entra em campo na camisa do Corinthians. E a torcida e os jogadores do Grêmio reclamando, mas o segundo tempo foi meio mais tranquilo. E o Garro novamente faz um belíssimo gol, passe do Wesley, o Garro bota a bola no cantinho e consegue empatar o jogo 2-2, tá? Pelo que foi apresentado, eu acho que o Grêmio foi mais assertivo quando ia ao ataque, ficou menos com a bola,
trocou muito menos passes do que o Corinthians, mas eu acho que foi um jogo de bom nível, não foi um jogo ruim. Acho que o Grêmio foi ligeiramente melhor e fica com gosto de derrota, porque o Grêmio foi prejudicado deliberadamente por um lance totalmente que não foi falta, sabe? Não foi nada, não foi nada. Não aconteceu nada naquele lance do Kahneman com o Romero. Nada. Não é puxão de camisa, não é interromper, não. Tava segurando o braço, solta, o Romero cai pra frente, cara. É assim. Nem a inércia ele respeitou. Ele caiu ao contrário de onde ele devia ir, pô. Enfim, 2-2 e o Grêmio sai muito insatisfeito com o placar pelo que criou de chances diante do Corinthians, né? O Neneca trabalhou mais do que o Marquezinho, embora o Marquezinho também tenha trabalhado. Mas teve o pênalti ali que ele acabou decidindo totalmente o jogo. Então é um lance capital, né? É o lance que fez o jogo ser decidido, porque muito possivelmente o Grêmio poderia ter saído com a vitória, tá bom? Mas vamos passar aqui na classificação do Campeonato Brasileiro. Em primeiro temos o Botafogo, campeão. 40 pontos, né? Cumpriu as 19 partidas. Em segundo lugar, temos o Flamengo com 37, com 18 jogos. Em terceiro, o Palmeiras com 36 e 19 partidas. Fortaleza, 33 pontos, é o quarto, fechando o G4. Em quinto, o Cruzeiro com 32 pontos. Cruzeiro e Fortaleza com 18 partidas, tem um jogo a fazer ainda. São Paulo é o sexto também com 32, tá bom? O Bahia é o sétimo com 31. O Atlético Paranaense é o oitavo com 25, mesma pontuação de Bragantino e Atlético Mineiro, todos com 17 jogos, tá bom? Tem 2 jogos a fazer ainda no turno. O Vasco é o 11º com 23 em 18 partidas. O Juventude é o 12º com 21 em 17 partidas. E o Internacional, que foi eliminado na Copa Sul-Americana, né? Inclusive, mais uma eliminação que o Roger impõe ao Internacional nessa temporada. Já conseguiu o Juventude 2 vezes, né, no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil, e agora consegue com o Internacional também. O Inter ainda perdeu o Alan Patrick por uma lesão no joelho, ele vai ficar 2 meses fora, tá? Mas o Inter tem 19 pontos em 14 partidas, ou seja, o Inter ainda tem 5 jogos desse turno para fazer, tá? Porém, o Inter tá num momento extremamente inconstante e tentando vender jogadores para aliviar a folha. Tá falando de um monte de jogador pode sair do Inter já, né? O Vitão, o Robert Renan aí, o Robert Renan pode ir para Inter de Milão ou pro Milan, porque teve a consulta lá no Zenit. O Vitão tá indo pro Betis. O René tá já falando que vai sair, provavelmente se não for agora no fim do ano vai sair porque vence o contrato. O Aranguiz pode estar voltando para Universidade de Chile, então é um internacional totalmente perdido aí dentro do que tem que fazer, né? Apostou todas as fichas nessa temporada novamente e não tá acontecendo. Enfim, tem 5 jogos a menos aí, é o time que menos disputou partidas no Campeonato Brasileiro, tem 19 pontos na 13ª posição. Em 14º, o Corinthians chega a 19 pontos em 19 partidas. Aí temos o Criciúma em 15º com 18 pontos em 17 partidas. O Cuiabá em 16º com 17 pontos em 17 partidas. O Grêmio abrindo a zona de rebaixamento já com 15 pontos em 17 partidas. Ainda tem 2 jogos a fazer e o Grêmio melhorou bastante nos últimos 3 jogos. Segundo tempo contra o São Paulo, o jogo passado e esse contra o Corinthians também, né? O Grêmio melhorou bastante, então o torcedor do Grêmio já começa a ter uma certa esperança de que o time vai sair dessa situação, né? E vai cair naquela fala do Renato. 2 joguinhos que a gente ganha aí já muda tudo. Enfim. O Vitória é o 18º com 15 pontos em 19 partidas. O Fluminense chega a 14 pontos em 18 partidas. Né, pode chegar até 17 aí. Não sairia da zona de rebaixamento, mas já ficaria ali na disputa, né, com o bloco de cima aí. Né, o Fluminense estava com 8 pontos a 7 das fora de zona de rebaixamento, né? E o Atlético Goianiense é o lanterna com 12 pontos em 19 partidas, tá? Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. Eu quero saber a sua opinião, tá certo? Diz aí nos comentários. Agradeço bastante. Vai lá no canal de Reacts do Futirinhas, o link tá na descrição. E na rifa também, agradeço bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo, um queijo, até logo.